Começa agora o Jornal da Câmara e estas são as manchetes de hoje. Estado apresenta projeto de remodelação na rotatória do Parque Piracicaba. Câmara anuncia parceria com o Estado para a criação de políticas públicas contra o racismo. Baixa umidade do ar requer mais atenção com a saúde. Empresário Jorge Aversa Júnior recebe medalha de mérito legislativo. Dados orçamentários e financeiros da Câmara estão disponíveis na internet. O quadro A Parte de Hoje conta com a participação do vereador André Bandeira. Confira também um resumo das reuniões ordinárias da semana passada. Estas e outras notícias a partir de agora no Jornal da Câmara. O Departamento de Estradas e Rodagem, DR, apresentou na quinta-feira, dia 16, projeto de recuperação da rodovia SP-304, que liga Piracicaba a Águas de São Pedro. No cronograma de obras está a remodelação da rotatória do Parque Piracicaba. Esta rotatória, localizada na entrada do bairro Parque Piracicaba, será remodelada com o objetivo de facilitar o tráfego para motoristas que acessam e saem desse local. Infelizmente já tivemos aqui 14 óbitos, né? Nesse ponto aqui do Parque Piracicaba e Vale do Sol. É um local muito perigoso para fazer a travessia dos carros que vão circular aqui para a cidade ou para Ártemis. No projeto consta a elevação da rodovia Geraldo de Barros para a construção de uma passagem de veículos embaixo da SP-304. Depois de pronta, a obra permitirá que os carros passem por debaixo da rodovia Piracicaba a Águas de São Pedro, na entrada do bairro. Nós estamos apresentando, além desse ponto aqui no Parque Piracicaba e o Vale do Sol, que é um desnivelamento do acesso para que as pessoas possam ter mais segurança, nós também estamos pedindo passarela em frente ao Gran Parque, em frente ao São Mateus, em frente à antiga Santim, né? O diretor do DR, Danilo Tezan, explicou o processo ao vereador Carlinhos Cavalcante. A gente está conversando com o pessoal que mora, que conhece a estrada, para a gente ver o que incluir nessas melhorias, passarelas, trevos, viaduto, baía de ônibus, tudo isso vai ser discutido para incluir nesse projeto e quando você for executar a obra já está tudo previsto. O deputado estadual Roberto Moraes intermediou o encontro do vereador com o DR. Existem aí várias intervenções grandes, uma delas é essa questão que tem uma luta antiga do vereador Carlinhos junto à nossa pessoa, nós somos a Comissão de Transportes da Assembleia, para resolver esse problema de acesso aos bairros aqui no Parque Piracicaba. A colocação de passarela ali na antiga Santim, em outros pontos problemáticos da rodovia, tudo isso será encaixado nesse projeto que será licitado pelo governo do estado. Entidades da comunidade negra participaram na manhã do último dia 16 de reunião com o presidente da Câmara, João Manuel dos Santos, para debater a criação do Conselho da Comunidade Negra de Piracicaba e o convênio a ser firmado entre a Câmara e a Secretaria Estadual da Igualdade e Cidadania. O encontro contou com a participação do coordenador de políticas para a população negra e indígena, Antônio Carlos Arruda da Silva, do presidente do Conselho Estadual da Comunidade Negra, Marco Antônio Zito Alvarenga, e de membros da comunidade negra de Piracicaba, Limeira e Capivari. As lideranças da comunidade negra de Piracicaba, Limeira, São Paulo e Capivari foram recebidas na presidência da Câmara. No encontro foram discutidos os últimos preparativos da criação do Conselho Municipal da Comunidade Negra e a parceria da Câmara com a Secretaria de Estado da Justiça e Defesa da Cidadania, que prevê trabalho conjunto do município com o governo do estado contra o racismo. Um dos convidados para a reunião foi o coordenador estadual de políticas para a população negra e indígena, Antônio Carlos Arruda da Silva. Piracicaba demonstra que, diferentemente de algumas cidades onde há resistência, a possibilidade do convívio democrático ela se amplia com o reconhecimento de que nós ainda não estamos numa plena democracia racial. Então, é muito mais importante, e nós faremos isso conjuntamente, uma ação de sensibilização dos diferentes segmentos da sociedade piracicabana, do que de punição.
Mas, sem dúvida alguma, é fundamental reconhecer que há um problema ainda a ser superado e o São Paulo contra o Racismo busca isso e a Câmara caminha nesse sentido. Ficou acertado ainda a criação de um link no site da Câmara com informações de como denunciar casos de discriminação racial e social. Participaram também do encontro os diretores da Câmara, além de representantes das entidades 13 de Maio, Casa do Hip Hop, Irmandade São Benedito e da Prefeitura. O presidente da Câmara, João Manuel, disse que um importante passo foi dado com a criação do Conselho da Comunidade Negra e o convênio com o Estado. 2 fatos diferentes, importantíssimos, que reforçam, na verdade, a comunidade negra, a sua luta, a batalha que a comunidade tem traçado em Piracicaba, trabalha há anos. Agora nós estamos coroando, né, toda essa trajetória com a assinatura, a criação do Conselho e também, na verdade, esse convênio com a Coordenadoria de Justiça do Estado de São Paulo, que é um órgão do governo Geraldo Alckmin, representado pelo nosso amigo de anos, de décadas, quando criou lá em 82 a FRENAPO, depois o Conselho da Comunidade Negra. É um grande ativista que está aí conosco, qual nós tivemos o prazer de recebê-lo nesta manhã em Piracicaba, nessa Casa de Leis. O tempo seco propicia o agravamento de alergias e de doenças respiratórias. Algumas medidas fáceis de serem colocadas em prática ajudam a melhorar a qualidade de vida nesta época do ano, principalmente das crianças e dos idosos, que são os que mais sofrem com a baixa umidade do ar. Confira a reportagem. A baixa umidade do ar exige cuidados extras com a saúde. O tempo seco, comum neste período de inverno, piora ainda a poluição e propicia o aparecimento de doenças do aparelho respiratório e agravam as alergias, como explica o médico pneumologista José Eduardo Cansado. Em primeiro lugar, as pessoas normais vão sentir irritação nos olhos, irritação nas narinas, irritação na boca, pela própria baixa umidade relativa do ar. Aquelas pessoas que já têm problemas respiratórios, por exemplo, as pessoas que têm alergia, que têm rinite, que têm asma, que têm bronquite, o indivíduo que tem enfisema pulmonar por causa de cigarro, eles exacerbam, eles entram em crise, eles pioram, porque eles já têm um processo inflamatório nas vias aéreas e com o ressecamento das mucosas, esse processo inflamatório aumenta e o indivíduo então entra em crise. Nos últimos dias, em Piracicaba, o índice de umidade relativa do ar ficou entre 20% e 30%, sendo o ideal ficar em torno dos 60%. O que poucos sabem é que com a baixa umidade do ar, aumentam também os índices de doenças cardíacas. Essa poluição atmosférica que é inalada em maior quantidade, porque existe uma menor dispersão dos poluentes, porque a umidade está muito baixa, ela leva a um processo inflamatório no pulmão, mas esse processo inflamatório produz uma série de substâncias químicas que vão ter efeitos no aparelho cardiovascular. E tem mais também derrame cerebral, conhecido como AVC, né? Acidente vascular cerebral. Algumas medidas simples ajudam a melhorar os sintomas e a qualidade de vida. Tenha uma alimentação saudável com frutas e verduras no cardápio. Consuma bastante líquido, pelo menos de 2 a 3 litros por dia, para evitar a desidratação. Os exercícios físicos são importantes, mas com a baixa umidade do ar, deve-se evitar fazer ao ar livre e os períodos em que o ar está mais seco, ou seja, entre 10 da manhã e 5 da tarde. Hidrate as narinas com soro fisiológico pelo menos 2 vezes ao dia. Molhe os jardins para diminuir a poeira. Use umidificador de ar, mas com cautela, pois um ambiente muito úmido aumenta a incidência de ácaros e fungos. O correto é deixar o umidificador em um ambiente aberto para haver a troca do ar. Em relação às crianças e aos idosos, esses cuidados são essenciais. É válido, principalmente para os alérgicos, procurar orientação médica preventiva para evitar crises graves. Aquelas pessoas que já têm problema respiratório, é importante que ela procure o seu médico para fazer um tratamento preventivo, especialmente as pessoas que têm alergia, que têm rinite, que têm asma, que têm bronquite, que procure o seu médico, entre com medicação preventiva para evitar uma crise nessa época do ano. Mariana de Souza já está acostumada com essa época do ano. Ela e seus filhos pequenos são alérgicos e sofrem com problemas respiratórios. É praticamente assim, possível, né? Alguém ficar bem nessa época aqui em casa.
todos têm rinite, né, sinusite. Então, o inalador ele tem que ficar praticamente 24 horas ligado aqui em casa. E o umidificador também, a gente usa bastante. Já a Dona Odete diz que receitas antigas da época dos seus avós funcionam bem. Eu procuro pôr uma toalha molhada no quarto, eu tomo bastante água porque fica a garganta seca. Vem desde lá dos antigos, dos avós, dos bisavós. Então a gente vem agora ensinando para os filhos, para os netos. É o que a gente procura fazer, né? Jorge Aversa Júnior, empresário de Piracicaba, recebeu medalha de mérito legislativo do vereador André Bandeira pela sua atuação em benefício do município. A entrega aconteceu em sessão solene no Salão Nobre da Câmara. Dezenas de pessoas acompanharam a solenidade de entrega de medalha de mérito legislativo ao empresário piracicabano do ramo imobiliário e de automóveis, Jorge Aversa Júnior. A sessão solene ocorreu no Salão Nobre. A gente já está nesse caminho já há muitos anos, desde o final da adolescência, a gente está trabalhando no segmento de automóveis e até hoje, e depois daí trabalhando também um pouco institucionalmente, como fui presidente da CIP, fui presidente de outros órgãos ligados ao meu setor e de volta totalmente agora ao segmento de automóveis, que é o que está no sangue. E nesse sábado, recebendo os amigos aqui na Câmara para homenagem. Sem dúvida, esse sábado aqui, um sábado feliz, a gente recebendo familiares, amigos, funcionários, pessoas que de uma forma ou outra fizeram com a gente nesse trajeto da nossa vida. O evento contou com a participação de autoridades municipais, funcionários do Grupo Aversa, familiares e colaboradores. Para o autor do decreto legislativo, vereador André Bandeira, o empresário colaborou para o crescimento de Piracicaba. Ele acabou de sair do comando de uma das mais importantes entidades da nossa cidade, que é a CIP, Associação Comercial e Industrial de Piracicaba, e não como empresário, como homem público à frente da CIP, mas também como ser humano, como pessoa, como pai de família, como marido, como pessoa que vive no dia a dia, que ajuda a entidades, que ajuda em trabalhos, que tem o privilégio de poder falar aqui. Eu tenho uma atuação aqui na Câmara bastante voltada à questão da inclusão da pessoa com deficiência, a acessibilidade, a mobilidade das pessoas dentro da nossa sociedade, e conhecemos um pouco do trabalho do Jorge Aversa, do apoio que ele dá a entidades no nosso município e que ele procura não divulgar muito, mas nós conhecemos e valorizamos esse trabalho. A transparência é uma das marcas da Câmara de Vereadores de Piracicaba. Dessa forma, desde 2009, dados financeiros e orçamentários estão disponíveis em seu portal na internet, que está sendo reformulado para facilitar a navegação e o acesso a informações. A Câmara de Vereadores de Piracicaba, visando a transparência dos seus trabalhos, mantém em seu portal da internet dados orçamentários e financeiros desde o exercício de 2009, em conformidade com a Lei Complementar 131, de 27 de maio daquele mesmo ano, que estipulava prazo de 12 meses para implantação após a sua promulgação. Mas antes desta lei, a Câmara, conforme Resolução Interna 11 de 99, já tratava da transparência ao aprovar resolução para disponibilizar suas despesas para a população através da internet. No site da Câmara a gente tem um link de contas públicas, né, onde a gente está disponibilizando todas essas informações. Essas informações elas já são disponibilizadas desde 2009, através de uma resolução, né, que é a resolução número 11 de 2009, onde a Câmara já instituiu essa obrigatoriedade de estar colocando essas informações. Com o advento da Lei Complementar 131, né, do Governo Federal, a gente já estava se adequando a essas exigências. No site www.câmarapiracicaba.sp.gov.br, no link Contas Públicas, é possível acessar dados sobre despesas online, gastos comparativos dos departamentos, viagens realizadas pelos departamentos, lei de responsabilidade fiscal, movimento contábil mensal, encerramento contábil ou balanço. A declaração de bens dos vereadores já também é uma regulamentação da Lei Orgânica do Município. O artigo 99 determina que, ao iniciar o mandato, ele tem que apresentar uma declaração e, no final do mandato, também ele apresenta uma declaração.
Além disso, o Tribunal de Contas exige que a Câmara anualmente solicite a declaração dos vereadores para averiguar se houve ou não alteração nos bens patrimoniais de cada vereador. Isso é feito, é publicado no Diário Oficial do município, inclusive é disponibilizado na internet através da página da Prefeitura, onde tem o link Diário Oficial, e os diários oficiais hoje estão todos disponíveis na internet. Já na página de cada vereador, também disponível no site da Câmara, é possível verificar os gastos de cada um dos 16 parlamentares, clicando no nome do vereador desejado e no link Relação das Despesas do Gabinete, localizado no canto inferior esquerdo. O portal, apesar de completo, está sendo reformulado para contemplar outros dados e ainda facilitar a navegação e acesso às informações. Inclusive, a diretora do Departamento Administrativo da Câmara, Cátia Mesquita, ela já determinou que seja feita uma nova estruturação da página da Câmara, onde vai disponibilizar para a população a informação mais acessível, onde o cidadão ele clica no link e já vai abrir uma página exclusiva sobre a transparência. Confira o quadro à parte com o vereador André Bandeira. Nessa semana está acontecendo o Fórum Municipal Permanente da Pessoa com Deficiência. É uma iniciativa minha através de um decreto legislativo aqui na Câmara de Vereadores e que tem a finalidade de levar a conscientização à nossa sociedade a respeito do respeito, da forma de tratar, da forma de lidar, da inclusão das pessoas com deficiência dentro da nossa sociedade, da importância da participação dessas pessoas dentro da nossa sociedade, seja através do esporte, através do lazer, através do trabalho, principalmente através da educação, através da saúde, enfim. Tentamos promover ao longo dessa semana, desses dias que estão acontecendo as atividades, inclusive na semana que se passou já aconteceram 2 peças de teatro extremamente bonitas, que trazem uma mensagem muito positiva. Na quinta-feira que se passou, foi ao ar, foi apresentado aqui no Teatro Municipal a peça Noturno Cadeirantes, que tem uma beleza, é um musical de uma companhia de teatro que vem de São Paulo para cá se apresentar. É o 2º ano que eles fazem essa apresentação aqui na cidade de Piracicaba. E logo depois, na sexta-feira, tivemos a apresentação também da mesma companhia de teatro, da peça Up 3, que é só composta por pessoas com síndrome de Down e que dão um banho no palco, mostram às pessoas uma lição de inclusão, de como devemos tratar e respeitar a todas as pessoas. Nessa semana a programação segue, agora na quarta-feira, na parte da manhã, nas dependências da ACIP, com o lançamento do livro Maria de Rodas, com a jornalista Flávia Sintra, uma cadeirante, jornalista da Rede Globo de televisão, apresentadora do Fantástico, e depois na sexta-feira, dia 31, com o desfile inclusivo lá no Shopping Piracicaba. Então convidamos a todos vocês que acompanham o nosso trabalho, que acompanham o trabalho da Câmara de Vereadores de Piracicaba, a acompanhar, a participar junto conosco desse restante da programação do Fórum Municipal da Pessoa com Deficiência aqui na cidade de Piracicaba, através dessas 2 atividades, na quarta lá na CIP e na sexta no Shopping Piracicaba, e continuem acompanhando e participando, interagindo com a Câmara de Vereadores, propondo ideias, propondo iniciativas para que a Câmara possa cada vez mais trabalhar em prol da inclusão e da acessibilidade em Piracicaba. Devido ao período eleitoral, as sessões ordinárias da Câmara não estão sendo transmitidas pela TV Câmara. O jornal continuará apresentando um resumo dessas reuniões com a jornalista Rebeca Paroli. Confira. As 2 reuniões ordinárias da semana passada somaram 38 propostas. Na reunião da última segunda, foram apresentados 5 requerimentos e 3 moções em discussão única, além de 7 projetos de lei em segunda discussão e outros 4 em primeira. Nesta reunião, o vereador Laércio Trevisan Júnior entregou moção de aplausos à empresa Disque Óleo Comércio de Óleo Vegetal Grupo Arantes, que possui estrutura para o recolhimento de óleo vegetal usado, realizando um trabalho que ajuda o ecossistema, evitando que litros de óleo sejam despejados indevidamente.
Já na última quinta, foram 2 moções e 3 requerimentos em discussão única, além de 7 projetos de lei em primeira discussão e mais 7 em segunda. Confira agora a agenda desta semana. Na terça, dia 28, o vereador José Antônio Fernandes Paiva promoverá um evento no Teatro do Engenho pelo Dia dos Bancários, a partir das 19h30. E o Salão Nobre da Câmara sediará os seguintes eventos nesta semana. Na quarta, dia 29, o vereador Carlos Alberto Cavalcante receberá alunos de Piracicaba pelo projeto Conheço Legislativo a partir das 8 horas. Também na quarta, haverá uma palestra com a FUNJAP, Fundação do Câncer Jaime Pereira, agendada pelo vereador Ari Pedroso a partir das 19 horas. Na sexta, dia 31, haverá uma sessão solene alusiva ao Dia do Professor de Educação Física, às 19h30, com o vereador André Bandeira. E no sábado, dia 1º, a vereadora Márcia Pacheco fará uma homenagem aos catequistas a partir das 19 horas. E os pregões desta semana, que também acontecem no Salão Nobre, serão para aquisição de um aparelho de TV LED 60 polegadas na segunda, dia 27, às 9 horas. Aquisição de equipamentos de áudio e vídeo para a Câmara na terça, dia 28, às 9 horas. Fornecimento parcelado de produtos de limpeza para tratamento de pisos na quarta, dia 29, às 13 horas. Aquisição parcelada de produtos descartáveis na quinta, dia 30, às 13 horas. E na segunda, dia 3, para aquisição de cabos de rede, às 9 horas. As licitações são do tipo menor preço global, com recibo de retirada de edital pela internet. Mais informações sobre os eventos, acesse o nosso site. Termina aqui mais um Jornal da Câmara e essa edição está disponível no www.câmarapiracicaba.sp.gov.br. Semana que vem estaremos de volta com mais notícias aqui do Legislativo de Piracicaba. Até lá!